programa, como fecha os nossos cursos, eu trouxe uma lição para vocês de um livro que eu tenho aqui, que não sei se vocês conhecem, que são as mensagens do Chico no Anuário Espírita. Inclusive o Anuário, que nasceu por volta de 1964, foi uma ideia do Chico. E a partir daí, grupos de amigos iniciaram esse trabalho. E esse livrinho traz as mensagens que foram publicadas de Emmanuel, de Bezerra, de Meimei e de tantos outros. E eu escolhi uma lição de Emmanuel que eu achei que é muito própria para o momento que nós estamos vivendo. E essa lição vai servir de abertura do nosso trabalho, como se fosse um vídeo. Então vamos lá. Chama-se Vida Física, lição número 5 deste livro e é de Emmanuel. Considerando a existência na Terra um conjunto de matérias professadas em determinada cota de tempo, ver-se-á o espírito encarnado na perfeita condição de aluno na Universidade da Vida Eterna, assimilando valores para a obtenção da imortalidade. Para a verificação disso, basta relacionarmos alguns tópicos da jornada humana, referindo-nos tão somente à área física do planeta em termos de escola, como sejam Terra, Instituto de Ensino e Aperfeiçoamento, sob a direção e supervisão do Espírito Angélico de Jesus Cristo. Plano físico, Departamento de Provas e Expiações. Finalidade, extinção da ignorância, revisão das culpas, resgate de débitos e eliminação de tendências inferiores. Matrícula, certidão de nascimento. Carteira, o corpo. Distintivo, os sinais morfológicos. Primeiros mestres, os pais. Classe, o grupo social. Sala de aula, o lar a que se pertence. Motivações, as lutas indispensáveis que variam conforme os sentimentos de pessoa a pessoa. Ensinamentos, os deveres de cada dia. Exercícios, os erros e acerto da apreciação e conduta. Colegas de turma, os parentes. Companheiros afins, os amigos. Fiscais, os adversários. Currículo de lições, as provas necessárias nos múltiplos setores da experiência humana. Exame, as crises na saúde e no trabalho, nas relações e nos ideais. Banca de exame, o coração e a consciência de cada um. Sistema corretivo, provações transferidas para diante por negligências do aprendiz e por isso mesmo naturalmente agravadas, lembrando inspeções de segunda época. Promoções, mudanças felizes, responsabilidades maiores, encargos mais altos e direitos à continuação do próprio burilamento para a conquista da felicidade. Imperecível em nossos estágios evolutivos, seja na Terra ou em outros mundos. Penalidade para o aluno relapsos. Repetência de todas as lições, malbaratadas em reencarnações mais difíceis no futuro. Desligamento da escola. Desencarnação. Reflitamos na Terra como sendo educandário bendito e, pelas inclinações e provas, tarefas e necessidades que te caracterizam a vida, por dentro e por fora de ti mesmo, identificarás claramente o que vieste fazer agora no mundo, com quem estás, que predicados te compete desenvolver e quais os exames que desafiarão fatalmente amanhã. Então, meus amigos, nós estamos diante desse educandário. Você viu que nesse educandário nós viemos resolver as nossas questões de ignorância, o nosso pretérito, e ao mesmo tempo passar por experiências que geralmente são provas e expiações. Se nós levarmos em consideração o que o Balde ensina, ele nos fala que o universo é feito de um esquema único, que
que se repete em todas as dimensões. Então, se nós estudarmos a individualidade, nós podemos aplicá-la ao coletivo. Por quê? O esquema sempre é único. E como a tendência nossa é partir vagarosamente para as unidades coletivas que o Baldi tão bem estuda em A Grande Síntese, nós devemos ver que o nosso tecido coletivo, nesse momento, adoeceu. E adoeceu de uma forma muito grande, porque é uma pandemia. Não é mais uma epidemia localizada nesse ou naquele continente, nesse ou naquele país. É uma pandemia mundial. Logicamente que ainda se tem muitas dúvidas do alcance, seja em relação a desencarnes, seja na relação de contaminação, seja em sequelas. Eu acho que ainda é muito cedo e nós não temos estudos apropriados para afirmar com exatidão isso ou aquilo em relação a essa pandemia. Principalmente em relação às modificações que esse vírus pode ter. Então, eu tenho uma visão mais conservadora e acho que nós devemos esperar e tomar os cuidados devidos a fim de que possamos ter uma ideia melhor das consequências de todo esse quadro. Mas a nossa ideia não é aqui discutir fatores políticos ou fatores desse ou daquele campo de extremismo, desse ou daquele campo de ideias. A nossa visão aqui seria discutir esse assunto com a visão superior em relação à vida espiritual, à nossa continuidade de existência, à vida imperecível e às leis que regem todo o nosso viver. Então vamos lembrar de algumas coisas que nós já falamos em nossos cursos. Quem esteve conosco nos cursos do fim dos tempos, nós mostramos algumas hipóteses. A primeira delas, que o processo do fim dos tempos, ou seja, a chegada de uma terra de regeneração e a saída da multidão de seres para outro plano, se dará no terceiro milênio. Então isso, dentro dos nossos cursos, nós não, em momento nenhum tivemos dúvida. É no terceiro milênio. Agora, qual a data mais propícia? E nós levantamos algumas datas que poderiam ser resumidas entre esse início do nosso século, de mais ou menos 2057 a 2100 ou 2150, mais ou menos 2200, 2250 a 300 e pouco, a 500 e pouco, e no final do milênio, até 2999. Então nós pegamos mais ou menos na época quatro grandes. Esse braço que vocês estão vendo é do Rodrigo. Esqueci de dizer que o Rodrigo está aqui conosco. E estamos nós dois sozinhos aqui e o Rodrigo Lelis também está nos ajudando, a equipe técnica, mas só que à distância. Então, mais ou menos, nós colocamos 4 grandes datas para significar o período, né? Datas no sentido de períodos que poderiam ocorrer. Sendo que eu falei que uma das hipóteses que eu achava mais firme seriam essa do início agora do terceiro milênio, até por volta de 2150. Logicamente que isso que está acontecendo na Terra agora já aconteceu em todas as épocas. Então guerras, sinais de guerra, epidemias, terremotos, maremotos, aconteceu na Terra em todos os momentos. Então isso não é novidade. A novidade é que hoje envolve o mundo todo com uma rapidez muito grande. Eu fiquei me perguntando quanto tempo, dentro do mecanismo que o mundo tem hoje, um vírus como o do coronavírus levaria para percorrer todo o mundo. Fui fazer uma pesquisa sobre isso e o vírus leva 4 dias. Então você imagina a rapidez do contato e a rapidez de contaminação de todas as sociedades humanas em tão pouco tempo. No passado, era mais fácil você conter uma crise dessa, porque se levava muito tempo para poder contaminar um continente e esse contaminar outro continente. Hoje, em 4 dias, o vírus girou o mundo. Mas nós sabemos, pelos nossos estudos,
que nenhuma patologia é capaz de plasmar no mundo sem um conteúdo psíquico. Nós já estudamos isso muito. E nós vimos que, inclusive no mundo individual, até as doenças infecciosas dependem do nosso campo vibratório. Ora, se nós estabelecemos o seguinte panorama, nós temos um campo consciencial que nos envolve. Todos nós pertencemos a um campo consciencial e, consequentemente, temos um campo consciencial unificado que envolve todos nós, todos os planetas, todo o universo. Inclusive, nós podemos falar dentro dessa visão que nós temos, é que o universo todo é consciência. Ora, se temos um campo consciencial, logo após ele nós temos um campo mental. Então, o campo mental está incluso no campo consciencial. E logo depois desse campo mental, nós temos o campo das energias sutis. Tanto é verdade que nós chamamos de aura, chamamos de perispírito, chamamos de corpos, porque na verdade representam as energias sutis e vitais que formam o nosso organismo, além do corpo físico. E temos o corpo físico. Então vamos abordar o corpo físico como usina bioquímica. Então nós teríamos campo consciencial, campo mental, campo das energias sutis e a usina, o campo bioquímico, onde o nosso corpo se situa. Muito bem. Então, para que uma doença ocorra, nós devemos ter comprometimento de 4 grandes campos, ou o que nós poderíamos chamar de tecidos, os tecidos psíquicos da alma. Então, tende a adoecer o campo da consciência, o campo mental, o campo de energias sutis e o campo bioquímico. Ora, se o tecido humano adoeceu, é sinal que a maioria de nós ficou comprometido no campo consciencial, mental, de energias sutis e no campo bioquímico. Daí a razão porque ficamos sensíveis a esse processo. E se nós pensarmos, como ensina o Chico através dos livros do Neio Lúcio, no momento em que a humanidade toda começa a pensar, e nós já estudamos isso, nós emitimos em torno, segundo André Luiz, 80 a 100 mil, a 115 mil pensamentos dentro de um dia. E se nós, por dia, expelimos pelo campo mental, matéria mental, em torno de 100 mil pensamentos, você imagina então 8 bilhões de pessoas, sem contar o plano espiritual, que segundo Emmanuel são 24 bilhões de seres ainda em processo encarnatório na Terra. Você imagina então o campo vibratório que se forma em torno de nós, o cinturão psíquico, o cinturão de matéria mental. Ora, esse cinturão, quando adoece, nós vamos chamar aí de miasma, porque fica mais fácil, forma um grande miasma. E esse miasma nos envolve todo como a humanidade. Logicamente que esse miasma nada mais é do que frequência vibratória, nada mais é do que vibrações psíquicas, nada mais é do que matéria mental e suas partículas, que segundo André Luiz, o pensamento também é formado de partículas. Ora, então você imagina que ela tem uma frequência, ela tem uma ressonância. E essa frequência e essa ressonância que acorda os patógenos que estão na Terra. Todos os seres, vírus, fungos, bactérias, que existem, eles podem ser acordados no campo da natureza pelas vibrações e frequências mentais. Então vamos supor, por exemplo, que nós formamos uma massa vibratória que vai mais ou menos numa frequência de 7 a 100. E vamos supor que o vírus do coronavírus esteja na frequência de 7 a 15. Ora, esse vírus será ativado, ele está na natureza, pode estar aí durante séculos, como aconteceu, por exemplo, com o vírus da AIDS. E de uma hora para outra, ele é ativado com uma força vital impressionante e é capaz de contaminar inúmeros seres. E vão falecer dentro desse campo aqueles que têm as linhas de probabilidade, que nós também já estudamos, dentro do processo de ângulo de livre-arbítrio e determinismo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, quando termina,
nós temos a gripe espanhola, que é exatamente o campus miasmático que se formou naquela época, ativando os vírus da gripe e a partir dela se espalhando no mundo e matando milhões e milhões e milhões de pessoas. Inclusive muito mais sério que essa epidemia no momento. Logo depois nós temos a Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra Mundial termina, nós, além de processos que ocorreu na China, em vários países, em processos infecciosos, nós vamos ter uma certa desilusão que a juventude, que as pessoas passaram logo depois da guerra e com o início da Guerra do Vietnã. E essa desilusão leva uma vida totalmente diferente, né? Questionando o sistema, etc., com coisas inclusive muito interessantes, mas com outras com a liberação sexual muito desenfreada, ser um campo de educação mais amplo. Logo depois nós temos outro miasma, que é exatamente a AIDS, e ela vem, né, disciplinar os nossos excessos. E agora nós estamos num momento semelhante. Nós adoecemos o tecido social. E o Baldi tem uma forma de ver as coisas muito interessante. Ele fala o seguinte: se você quer estudar as causas, basta você ver os efeitos e fazer uma visão retrógrada, que você descobre a causa. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa crise que nós estamos vivendo, nós vamos ver que nós estamos num momento que nós não podemos tocar em ninguém. Então, imagina que nós cometemos excessos nas relações afetivos sexuais em termos globais com as pessoas. E a vida então vem, pega a balança que está invertida e faz isso. Ou seja, tenta controlar e ver a importância que é, antes de todos os processos sexuais, não que eles sejam negativos, mas o abuso sim, é da afetividade, do carinho, do toque, e que é tão importante que nesse momento nós estamos privados. Se nós olharmos os outros fatores, olha como é que foi violento. Nós estamos diante de leis que nos impedem de sair de casa, que nos obrigam a permanecer na nossa residência, que determina como será a nossa vida. Então nós estamos num processo de violência institucional, porque estamos cerceados. Então imagina, para que tenha esse efeito, é sinal de que as causas foram excesso de pensamentos de raiva, de ódio, de inquietação, que compõe aí o segundo elemento, né? Que faz com que a gente esteja retido. Então, abusos no campo afetivo sexual, abusos no campo da violência, e agora nós voltamos para casa. Quanto tempo faz que a gente não fique 15 dias, 10 dias, 5 dias com todo mundo dentro de casa? Ou a maioria das pessoas. Então é sinal que o nosso abuso foi na falta de cuidado com os nossos. Então, a falta de cuidado conosco, as questões afetivos sexuais e a questão da violência fez com que a nossa balança ficasse assim. E agora a vida fez isso. Logicamente, como Emmanuel ensina nessa lição, é uma aprendizagem. A aprendizagem renova o campo vibratório, renova o campo da mente. A mente se equilibra automaticamente, aliada ao campo bioquímico da imunidade. Pouco a pouco, o vírus perde a sua força, mas por causas conscienciais, mentais, de energias sutis e de imunidade bioquímica ou do campo físico. São sempre 4 fatores que desencadeiam e 4 fatores que curam. Então, daqui a pouco, o vírus perdeu a sua força. Mas ficou uma lição. E uma lição importante, que é a lição de revermos a nossa conduta no campo familiar, de darmos importância ao próprio trabalho. Imagina, a gente muitas vezes reclama muito do trabalho. E hoje a gente está doido para sair, para trabalhar, para voltar para o trabalho, para encontrar os amigos, para voltar a exercer a nossa profissão. Ao mesmo tempo nos vê a importância do campo coletivo, como é importante cuidar um do outro. Hoje em dia se discute, né,
quem mata mais, quem mata menos. Nós não estamos discutindo quem mata mais e quem mata menos. Eu acho que a nossa discussão deveria ser quem cuida mais. Porque nós estamos aprendendo a cuidar um do outro. E isso é muito importante. E se o coronavírus nos ensinar a cuidar um do outro, daqui a pouco nós podemos acabar com a dengue, daqui a pouco nós podemos acabar com a fome, daqui a pouco nós podemos acabar com um monte de problemas.